Capítulo 7º, O Castelo Interior, parte 3. As Sextas Mansões, a oração da união íntima e do noivado com Cristo. Parte 1. Maiores favores espirituais envolvem mais sofrimento. Falemos agora, com a ajuda do Espírito Santo, sobre as Sextas Mansões, as mansões nas quais a alma foi ferida pelo esposo. Buscando mais que nunca a solidão, a alma tenta renunciar a tudo que a possa perturbar em seu isolamento. Essa visão dele, mencionada nas mansões anteriores, impressionou tanto a alma que todo o seu desejo é desfrutar dela de novo. Insisto que nada que é visto nessa oração pode propriamente ser chamado de visionário, pois ela não é algo que se imagine. Eu a chamo de visão por causa da comparação que uso. A alma está agora determinada a não escolher outro esposo. Parece, no entanto, que o esposo está desconsiderando seus anseios pela consumação das núpcias. Isso porque o noivo anseia que a alma deseje o noivado mais intensa e profundamente, pois quer que essa bênção ultrapasse todas as coisas em sua riqueza. Tudo mais possui pouca importância se comparado à grandeza dessa bênção, filhas. A prova e a segurança que ela tem de possuir esse ganho são mais que suficientes para capacitá-la a suportar o seu adiamento. Oh, meu Deus, que sofrimento no interior e no exterior da vida deve ser suportado antes que possamos entrar nas sétimas mansões. Quando realmente penso nelas, às vezes temo que se tivéssemos antecipado sua intensidade, teria sido extremamente difícil para nós, fracas que somos, ter a determinação suficiente que nos capacitasse a suportá-las ou a firmeza suficiente para sofrê-las. E isso é verdade, mesmo quando temos a vantagem de saber que quando alcançarmos as sétimas mansões não haverá mais nada a temer. Mas penso ser correto e apropriado mencionar-lhes algumas dessas preocupações que, por certo, sei que serão enfrentadas. Talvez nem todas as almas sejam conduzidas dessa maneira, embora eu duvide muito que aquelas que às vezes desfrutem tão verdadeiramente de coisas celestiais possam viver livres das provações terrenas de um tipo ou de outro. Percebo que ao falar sobre essas provações, posso dar consolo a alguma alma em situação semelhante se ela for capaz de compreender aquilo que está acontecendo àqueles a quem Deus concede esses favores. Caso contrário, alguém poderia pensar que tudo estava perdido. Não irei narrar essas dificuldades na ordem em que ocorrem, mas conforme vêm à minha memória. Começarei com a menor delas. Isso surge do clamor que algumas pessoas fazem quando uma alma tem de enfrentar aquilo que essas pessoas pensam dela e o seu julgamento sobre ela, embora ela não as conheça ou tenha se comunicado com elas. Elas dizem: ela pensa que está se tornando uma santa, ou ela só está chegando a esses extremos a fim de fazer com que todos pareçam menos espirituais que ela, quando, na verdade, são cristãos melhores sem essas extravagâncias. O que elas não percebem é que isso é requerido de quem busca a Deus com sinceridade. As pessoas que ela pensou serem suas amigas se afastaram dela, e assim as que a afligem mais são aquelas que pensam e lamentam que sua alma esteja, na opinião delas, arruinada e obviamente iludida. Na verdade, elas estão certas de que tudo isso vem do demônio. Desse modo, fofocam e dizem que terá o mesmo fim de fulano e cicrano e que Beltrano já viu quem se arruinou desse modo. Pensam que através de suas transgressões ela arrastará outros e enganará seus próprios diretores espirituais. Desprezam a pobre alma e falam sobre ela em suas costas vezes sem conta. Conheço alguém, sem dúvida a própria Teresa, a quem tudo isso estava acontecendo e que ficou com muito medo de que não houvesse ninguém em quem pudesse confiar. Há tanto que eu poderia lhes dizer sobre tudo isso, mas não pararei para fazer isso agora. O pior disso tudo, no entanto, é que essas provações não terminam rápido, persistem durante toda a vida da pessoa. Assim, ninguém é enviado ao exílio social pelas advertências que essas pessoas dão umas às outras. Oh, mas vocês dizem, certamente deve haver alguém que falará bem dela. O fato, minhas filhas,
é que há poucos que realmente creem que suas ações sejam realmente boas, em comparação aos muitos que tão intensamente a desaprovam. Isso nos leva a uma segunda provação, e esta diz respeito a quando somos elogiadas, pior do que a que já foi mencionada, pois a alma vê muito claramente que se há algum bem em nós, ele só pode ser dom de Deus e não nosso. Na verdade, a alma claramente observa que, não faz muito tempo, estava mergulhada na mais terrível falência e na mais profunda pecaminosidade. Assim, essa frase se torna uma dor intolerável de suportar, pelo menos a princípio, mas que pode começar a diminuir mais tarde por várias razões. A primeira dessas razões para a diminuição da dor é a que a experiência mostra que pessoas podem tão facilmente falar bem ou mal de nós, de modo a que as pessoas não façam distinção entre um modo ou outro. A segunda razão que Nosso Senhor tem mostrado com grande prazer é que, embora em mim, em minha carne, não habite nenhum bem, o bem que pode ser achado é verdadeiramente dom de Sua Majestade. Assim, a alma irrompe em louvor, como que contemplando o bem em uma terceira pessoa que não ela mesma. A terceira razão é que, tendo visto como outros têm sido auxiliados ao reconhecer os favores que Deus lhes tem concedido, a alma pode mudar de postura e assumir que são as suas virtudes que devem ser valorizadas. Na realidade, é claro, as coisas não são assim. A quarta razão é que, ao continuar apreciando a honra e a glória de Deus mais que a sua própria glória, a alma não é mais tentada a pensar que essas frases que causaram mal a outros causarão mal a ela. A alma fica então livre da preocupação relacionada à sua reputação, conquanto isso seja para o louvor da glória de Deus, venha como vier. Essas e outras razões diminuem o constrangimento que é estimulado por esses louvores falsos, embora sempre alguma angústia seja ainda sentida. Somente quando a alma não dá atenção nenhuma a eles é que está livre. Na verdade, ter a alma publicamente valorizada sem razão é uma provação bem maior que qualquer daquelas já mencionadas. Uma vez que a alma tem aprendido a cuidar pouco de sua reputação, ela se importará muito menos com a outra aprovação. Na verdade, ela se alegra e vê essa aprovação como a mais agradável das músicas. Isso é realmente verdade, pois a alma é fortificada e não desanimada, uma vez que a experiência tem agora lhe ensinado o grande benefício que ela obtém nesse processo. Parece à alma que essas pessoas não estão ofendendo a Deus em sua perseguição, mas que realmente Sua Majestade está permitindo essas provações para o maior benefício delas. Ela observa isso claramente e, portanto, pode ter um amor terno, especial e profundo por elas, de modo a considerá-las como suas melhores amigas. Elas são, de fato, mais benfeitoras que aqueles que falam bem da alma. Nosso Senhor está também acostumado a enviar à alma doenças dolorosas. Essa é uma provação muito mais severa, especialmente quando as dores são agudas, pois quando são assim, elas então parecem ser as mais severas aflições que podem ser suportadas nesta terra. Essas provações afetam a alma, tanto interna quanto externamente, de tal modo que a alma não sabe o que fazer ela mesma ao sofrer essas dores físicas agudas. Nesse estado, a alma de bom grado suportaria qualquer martírio, desde que fosse rápido a continuar sofrendo tão intensamente. Deus, por sua misericórdia, não nos permite suportar mais do que podemos, de modo que elas não se prolongam com tanta intensidade. Além disso, Sua Majestade, primeiramente, nos concederá paciência para que a suportemos. Mas há outras grandes dores e enfermidades de diferentes tipos. Conheço alguém, a própria Teresa, a quem o Senhor, 40 anos atrás, concedeu esse favor. Desde então, quase nenhum dia se passa sem que ela sinta dor ou outros tipos de sofrimento. Isso devido à sua frágil saúde física, para não dizer das outras provações que ela tem tido de suportar. A verdade é que ela se vê como tão perversa que considera as dores como pequenas se comparadas ao temor do inferno, que merecia. Talvez outras, que não tenham magoado tanto Nosso Senhor, possam ser conduzidas por Ele através de outro caminho, mas eu sempre escolheria o caminho do sofrimento, porque desejo imitar Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faria isso mesmo se não houvesse nenhuma outra vantagem.
No entanto, é claro, há muitos outros benefícios. Mas, ó, se eu tão somente pudesse descrever com propriedade as aflições interiores, de modo a fazer com que fossem compreendidas, então quão insignificantes essas outras pareceriam em comparação a elas. Mas é impossível. Sobre uma experiência assim de dor, a alma não precisa refletir a fim de compreender essa verdade sobre a aflição interior, especialmente a aflição que gera depressão, porque a experiência que ela já teve de se ver completamente desamparada agora faz conhecer sua própria desesperança absoluta. Embora a alma permaneça em estado de graça a despeito de todo esse tormento, a experiência da graça, no entanto, está tão oculta que a alma pensa que não tem nem nunca teve a mínima fagulha de qualquer amor por Deus. Se ela fez algo de bom, ou se Sua Majestade lhe concedeu algum favor, a alma parece sentir que isso não passou de um sonho ou de uma vã fantasia. Ó Jesus, quão trágico é ver uma alma assim tão abandonada nesse caminho e ter tão pouco no caminho do conforto terreno para sustentá-la. Assim, não pensem, irmãs, que se vocês se encontram algumas vezes nessa condição de depressão, os ricos e os que desfrutam de sua maior liberdade tenham um remédio mais eficaz contra esses tempos. Oh, não! Parece-me que colocar todos os prazeres do mundo diante de pessoas que estão condenadas a morrer e que, portanto, não têm recursos para sustentar nenhum deles, irá somente aumentar o seu tormento. Assim é o mesmo aqui. A consolação deve vir do alto, pois nessa situação os confortos terrenos não têm benefício algum. Esse grande Deus deseja que conheçamos a nossa própria miséria e o reconheçamos como nosso Rei. Assim, o que essa pobre criatura deve fazer se continuar nesse caminho por muito tempo? Se ora em voz alta, é como se não estivesse orando. Quero dizer, ela não recebe nenhum consolo com suas orações, pois seu ser interior não as experimenta. Ela sequer compreende aquilo por que está orando, nem compreende a si mesma, embora possa orar com sua voz. Quanto à oração contemplativa, esse não é o tempo para tal, porque ela não tem força para isso. Mesmo a solidão faz a ela um grande mal e se mostra outro tormento. Ela não consegue suportar estar na companhia de ninguém, nem conversar com nenhuma pessoa. Embora lute para vencer essa depressão, ainda tem suas variações de humor, que não consegue esconder dos outros. É impossível para a alma que passa por isso comunicá-los, pois são conflitos e dificuldades espirituais para os quais nenhum nome pode ser encontrado. O melhor remédio, não digo para se livrar da dificuldade, pois não conheço nenhum para isso, mas para capacitar a alma a suportá-la, o melhor remédio é ocupar-se com coisas externas e com obras de caridade, esperando na misericórdia de Deus. Sua misericórdia nunca falta àqueles que nele confiam. Que ele seja bendito para sempre. Amém. O demônio pode suscitar outras provações que são exteriores, mas estas não serão tão comuns, nem há razão para falar delas, pois não se comparam às graves que mencionei acima. Pois, seja o que for que esses demônios façam, eles jamais podem, em minha opinião, inibir as faculdades ou perturbar a alma de uma maneira angustiante, pois a razão permanece livre para considerar que eles não podem fazer mais que aquilo que o Senhor lhes permita. Assim, quando o poder de raciocínio de alguém não for perdido, tudo é pequeno se comparado àquilo que mencionei antes. Lidarei agora com outras aflições interiores que são experimentadas nessas mansões. Falarei dos diferentes tipos de oração e favores de Nosso Senhor. Alguns deles, conforme evidenciado pelos efeitos que deixam no corpo, são mais difíceis de suportar que outros, mas eles não merecem o nome de dificuldades, nem há qualquer razão para chamá-los assim, uma vez que são grandes favores de Nosso Senhor. A alma, quando em meio a eles, sabe que são assim, embora não sejam dignos de consideração por parte dela. Essa grande aflição vem, junto com muitas outras, quando a alma está pronta para entrar nas sétimas mansões. Mencionarei algumas delas, mas todas é impossível.